Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação se encontra no Salmo 18, o versículo 16, que diz assim: Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Nesta semana, temos meditado a respeito do seguinte tema: Deus estendeu sua mão para mim. O Salmo 18, ele foi escrito por Davi, quando ele estava no deserto, passando por uma terrível perseguição por parte de Saul. E a partir deste versículo, nós vamos extrair algumas lições. E a primeira é a situação do salmista. O texto vai nos dizer a respeito das muitas águas. E essa figura de linguagem, ela aponta que Davi estava enfrentando uma situação de tribulação e também de aflição, de acordo com Isaías 43, o versículo 2. Então, o que Davi está relatando aqui é que ele está passando por um momento muito difícil da sua existência. E talvez o pior momento que ele enfrentou aqui na face da terra. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi de qualquer maneira. De maneira implacável, ele estava no encalço de Davi. E o maior desejo de Saul era dar um fim na vida de Davi. Como se não bastasse isso, muitos inimigos começaram a se levantar contra ele, porque enxergaram a fúria de Saul e começaram então a perseguir Davi por conta do desejo de Saul. E a Bíblia diz que ondas de morte cercaram a Davi e torrentes da impiedade lhe impôs medo e terror. Então, quando nós olhamos para esta figura de linguagem, a gente começa a entender que Davi, ele está passando pelo pior momento da sua vida. Ele está experimentando a pior experiência da sua existência. Ele está passando por tribulação, ele está passando por perseguição, ele está passando por aflição, ele está enfrentando o medo, ele está passando ali por um momento de terror, ele não tem alimento para comer, ele não tem água para beber, ele não tem um lugar para se refugiar. A qualquer momento ele pode ter uma espada sendo fincada no seu corpo. Esta é a realidade de Davi. Ele vive aqui uma situação complicadíssima. Na realidade, quando ele fala de muitas águas, ele está se sentindo alguém que está afogando, sem estabilidade e sem perspectiva de saída da situação. É como se Davi tivesse num alto mar e ele está então afogando nas muitas águas, sem estabilidade nenhuma e sem nenhuma perspectiva de sair daquela circunstância. E quando eu olho para a realidade de Davi, eu começo a olhar para nós. E talvez você esteja enfrentando uma situação semelhante à de Davi. Talvez você está percebendo que não tem mais jeito, não tem onde buscar recurso. Você já bateu nas portas que precisava bater. Você já correu atrás do que precisava ser providenciado, mas parece que nada resolve o seu problema, que nada encerra a sua dor, que nada coloca um ponto final no seu sofrimento. Talvez você esteja enfrentando as muitas águas, igual Davi estava enfrentando. E você vai ver que Davi, ele mostra que ele estava ali afogando. A cena aqui é uma cena desesperadora de alguém que está no meio de muitas águas e este alguém, ele não tem estabilidade nenhuma, não tem onde segurar e não tem nada por perto, ou seja, humanamente falando,
É impossível. Davi aqui ele viu que não tinha perspectiva nenhuma diante dos olhos humanos de sair daquela situação. Então a primeira coisa que nós aprendemos é a situação do salmista. Amanhã vamos conversar um pouco sobre a compaixão de Deus. Mas neste momento nós vamos orar. Deus, muito obrigado por Sua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que vem ao encontro dos nossos corações, palavra que fortalece a nossa fé, palavra que nos encoraja na caminhada, palavra, Senhor Deus e Pai, que tem guiado os nossos passos, que tem conduzido os nossos caminhos e que tem realmente nutrido os nossos corações. Muito obrigado por esta palavra, Deus. Eu sei que muitos estão passando pelas muitas águas, não sabem o que fazer nem para onde ir, mas nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor e recorremos a Ti em oração. Este é o desejo do nosso coração e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.